E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Hulk Matheus, muito prazer. Eu tô aqui hoje para apresentar um pouquinho sobre como você introduzir o seu texto dissertativo argumentativo. Então vamos lá. Primeiramente, o que é um texto dissertativo argumentativo? Bom, esse tipo de texto, ele é aquele que é cobrado no Enem, mas também em outras bancas, como por exemplo o FUVEST, a banca CESP-UNB também cobra, que é uma banca muito famosa de organizadora de concursos públicos. E sua característica é você apresentar um problema, determinado problema, só que ao decorrer do seu texto você defender a sua ideia de forma impessoal, né, mas com argumentos que convençam o leitor. Tá? Então vamos lá para a introdução desse tipo de texto, que parece um quebra-cabeça para muita gente. Bom, então para ficar algo mais didático, eu peguei aqui uma folha de papel A4 e coloquei duas formas de como introduzir o seu texto dissertativo argumentativo e vou apresentar elas agora para vocês. Então vamos para o papel. Bom, então conforme apresentado, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, somente sobre a introdução. Ele deve ter, na sua introdução, de 5 a 7 linhas. Por que somente de 5 a 7 linhas? Eu posso fazer mais? Olha, pode, mas vai ser mais complicado para você. Vem aqui para mim que eu vou explicar. Hulk, por que não pode ser mais? Olha, a lógica é que para você, a introdução é você começar o seu texto, é você apresentar os dois problemas que você vai, as duas teses, os dois problemas, duas ideias, fale como quiser, que você vai abordar durante o texto. Só que no final a gente chama de conclusão, é o último parágrafo do texto dissertativo argumentativo. Você tem que apresentar propostas de como intervir, de como resolver esses dois problemas, essas duas ideias apresentadas lá na introdução e desenvolvidas ao decorrer do texto. Então, nada mais justo do que a forma de como você resolver um problema ser maior, né, em termos de linhas, do que a forma de você apresentar um problema. Então, eu digo sempre para os meus alunos que quando você estiver fazendo um texto dissertativo argumentativo, a sua conclusão, isso é, a sua resolução do problema, ela deve ter pelo menos uma linha a mais do que a apresentação do problema, digamos assim. Então, voltando para cá, por que a introdução deve ter de 5 a 7 linhas? Justamente porque senão o seu texto pode, dependendo do seu desenvolvimento, ele pode passar das 30 linhas. E isso não será contabilizado e o seu texto vai perder na competência 3 quando fala de coesão e coerência. Vai ter que ter uma afirmação, isso na primeira forma de como introduzir o seu texto. Vai ter que ter uma afirmação sobre o tema proposto, daqui a pouco eu dou exemplo, e vai ter que apresentar duas teses que serão abordadas nos parágrafos de desenvolvimento. Então vamos lá. Digamos que o tema proposto pela sua banca ou no Enem, se for o caso, seja depressão, por exemplo. Aqui está um exemplo de introdução número 1, que foi essa que eu apresentei agora, na qual deve ter de 5 a 7 linhas. Tem 7 linhas aqui. A afirmação sobre o tema proposto vai até esse primeiro ponto aqui e as duas ideias até o fim do parágrafo. É nítido no Brasil que os números de casos de suicídios vêm aumentando gradativamente e na última década o país tornou-se o 8º maior do mundo a apresentar tais índices, segundo a OMS. Pausa para eu fazer uma explicaçãozinha rápida. Primeiro, no Brasil está entre vírgulas porque eu quis dar um destaque, uma ênfase maior ao país no qual estamos nos referindo. O vem está com acento circunflexo aqui porque números de casos está no plural. E por fim, OMS eu não coloquei a explicação dessa sigla porque já é bem conhecida, mas se fosse no caso uma sigla que você e outras pessoas pouquíssimas conhecessem, você deveria colocar sim. Continuando, a maioria desses casos acontecem não só porque a pessoa está passando por uma situação financeira. Então,
passando por uma situação financeira difícil, né? Primeira tese. Mas também problemas relacionados à inclusão social, segunda tese. Então, situação financeira difícil seria o que eu iria falar no meu primeiro parágrafo do desenvolvimento, que seria o próximo parágrafo, e inclusão social seria o terceiro parágrafo da minha redação. Bom, pessoal, então como vocês puderam perceber, o primeiro passo foi justamente restringir sobre o que eu ia falar, em qual país eu ia falar, e aí eu escolhi o nosso, o Brasil. Segundo passo foi criar uma afirmação sobre o tema proposto para mostrar ao corretor que eu tenho domínio daquilo que eu estou falando. Então, eu coloquei um dado, que o país é o oitavo, que o Brasil é o oitavo maior país do mundo a apresentar índices de suicídio, e disse da onde eu tirei isso, que foi da Organização Mundial da Saúde. E o último passo foi justamente apresentar as duas teses que eu iria abordar no meu desenvolvimento de forma sequencial. Como assim? Poxa, se eu falei de situação financeira difícil em primeiro plano, eu tinha que começar obrigatoriamente o meu desenvolvimento falando acerca da situação financeira difícil que acaba levando pessoas ao suicídio. E depois eu falava da outra ideia. Bom, então vamos para a segunda forma de iniciar a sua redação. Mais uma vez, a estrutura é sempre fixa, de 5 a 7 linhas, só que o que vai mudar é como você vai iniciar. Você vai iniciar por uma citação e explicar com suas palavras logo em seguida o que essa citação quer dizer. Depois você vai apresentar as duas teses de modo que elas se relacionem com a sua citação. Você não pode jogar a citação lá e deixar ela vaga, né? Sem nenhuma lógica com o que está sendo dito no texto. Vamos, por exemplo. Olha aqui, introdução 2. Então, vou começar por uma citação e explicar com as minhas palavras logo em seguida. O importante não é viver, mas viver bem. A qualidade de vida é mais importante do que o simples fato de existir, consoante Platão. Aqui, eu quero explicar para vocês o seguinte. Eu acabei esquecendo de colocar o filósofo que falou essa frase. Primeiro, eu inverti a ordem. Eu coloquei com as minhas palavras o que essa citação quis dizer. O ideal é que você coloque assim: o importante não é viver, mas viver bem, ponto. Consoante o filósofo Platão, vírgula, a qualidade de vida é mais importante do que o simples fato de existir. Só que, por que eu não quis refazer? Justamente para mostrar a vocês como contornar uma situação caso vocês errem ou esqueçam algo na folha final, que é o que acontece com algumas pessoas e aí acabam se desesperando. Eu consegui contornar a situação dessa forma, ó. Falei a citação, expliquei com as minhas palavras o que essa citação quis dizer e depois eu disse quem tinha feito essa citação aqui. O corretor talvez até nem percebesse o meu esquecimento aqui. Entretanto, no Brasil, é possível perceber a tamanha desigualdade social. Então, desigualdade social é a minha primeira tese, que assola a população, gerando uma péssima situação financeira para muitos e, consequentemente, uma crise emocional. Então, ó, crise emocional, minha segunda tese, tá vendo? Bom, pessoal, então o que eu tinha para apresentar hoje para vocês, para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, era isso. Falei um pouquinho sobre como introduzir o seu texto dissertativo argumentativo, falei um pouquinho da estrutura do texto dissertativo argumentativo, o que você tem que seguir. E eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Fica com Deus, um abraço, até a próxima.